Olá, é um gosto estar na History of Science da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro. A minha proposta é conversar convosco sobre 30 anos de bioética e de direito biomédico. Recordando que em 1970 Van Potter criou o conceito de bioética, embora já nos anos 20 ele tivesse sido escrito por outros autores, e logo nos anos 80 começámos a estudar na Faculdade de Direito de Coimbra, onde eu sou professor, os problemas da procriação artificial, da reprodução artificial, designadamente na tese de doutorado, de doutoramento do meu professor, o Dr. Guilherme de Oliveira. Aí discutia-se a questão de saber quem é o pai e também, mais tarde, os problemas da gestação de substituição, da maternidade de substituição, a questão de saber quem é a mãe. Outro tema que surgiu nos anos 80 e que foi regulado por lei em 1900, no início dos anos 90, foi o da transplantação de órgãos e tecidos. É uma técnica médica que permite salvar muitas vidas e melhorar a qualidade de vida de muitos doentes. E um outro tema muito forte ainda dos anos 80 foi o da genética. Já na altura, apesar de estarmos com tecnologias ainda muito rudimentares, as consequências jurídicas da análise do genoma humano começaram a preocupar os juristas e os bioeticistas. E, portanto, o Centro de Direito Biomédico nasce em 1988 na Faculdade de Direito. Seguiram-se os anos 90, que foram de grande avanço no biodireito. Queria destacar a Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina de 1997, no qual se conseguiu chegar a um consenso em muitos países europeus, no âmbito do Conselho da Europa, sobre os princípios básicos do biodireito, a equidade, a dignidade humana, a integridade, mas também os temas do consentimento informado, do sigilo, da genética, dos ensaios clínicos e experimentação em seres humanos, transplantes de órgãos, a proibição do lucro e também o direito à indemnização em caso de dano injusto. É um documento fundamental, efetivamente, o documento que se chama Convenção de Oviedo, ou Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, no qual, aliás, o Dr. Guilherme de Oliveira participou nos seus primeiros momentos e que depois teve o professor Daniel Serrão, um dos pais da bioética, também a liderar. Chegando já ao nosso século, onde verdadeiramente eu, André Gonçalves Dias Pereira, comecei a minha carreira nesta viragem do século, vemos que os grandes temas que foram preocupando a comunidade científica prendem-se com a genética e com a clonagem, a proibição da clonagem, que é uma conquista da proibição ainda, efetivamente, de 1997, e o desenvolvimento de vários temas ligados também à questão da SIDA ou AIDS, do VIH-Sida ou HIV-AIDS, a proibição da discriminação, o acesso aos medicamentos, o princípio de equidade nos cuidados de saúde. Portanto, tudo ganha uma dimensão muito forte e o direito biomédico começa a implementar-se na doutrina e também nos tribunais portugueses. Começam a surgir casos de direito da responsabilidade civil, mas também problemas no Tribunal Constitucional, ligados ao início da vida, ligados também a matérias de organização do biodireito. E o tempo foi avançando e nos últimos 15 anos podemos dizer que há um grande crescimento do biodireito e do direito biomédico, quer a nível internacional, com as atividades da Associação Mundial de Direito Médico, eu fiz parte dos órgãos dirigentes, da Associação Europeia de Direito de Saúde e tantos outros fóruns que desenvolvem muita literatura e também muitos documentos internacionais, também ao nível da União Europeia, designadamente na área do direito da farmácia e, sobretudo, do direito do medicamento, mas também entrando no próprio direito da medicina. Não podemos esquecer o Regulamento Europeu da Proteção de Dados Pessoais, portanto, a proteção de dados pessoais, que é uma matéria fundamental no direito da saúde, e também o Regulamento Europeu sobre os ensaios clínicos de medicamentos,
que é um dos temas clássicos e que é regulamentado de forma uniforme para toda a Europa em 2016, embora verdadeiramente só agora, em 2023, é que ele esteja completamente operacional. Ou seja, vemos um alargamento do âmbito do biodireito e da bioética, deixa de ser apenas uma preocupação dos Estados nacionais, passa a ser também uma preocupação, desde há muito, do Conselho da Europa, uma preocupação da Unesco, uma preocupação da própria Organização das Nações Unidas, em certa medida, com convenções importantes ligadas aos direitos das crianças, aos direitos das pessoas com deficiência, mas também da própria União Europeia. Portanto, estes 30 anos revelam um grande crescimento destas matérias ao nível do direito. E o Centro de Direito Biomédico foi acompanhando, naturalmente, estes temas com publicações, com cursos, com conferências, que, enfim, não interessa agora aqui estar a detalhar. Uma segunda dimensão que eu gostaria aqui de abordar é a importância do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que eu tenho a honra de ser vice-presidente desde setembro de 2021, tendo feito anteriormente o mandato desde 2015. E, portanto, este Conselho também nasce no início dos anos 90. E isso realmente merece ser assinalado. É dos conselhos de ética mais antigos da Europa. Naturalmente o mais antigo é o francês, mas o português segue-lhe o passo muito rapidamente. Ao longo dos anos 90, anos 2000 e anos 2010, portanto são já 30 anos de atuação, em que tem granjeado muita importância e reconhecimento por parte do legislador, por parte da comunidade científica e por parte também dos estudiosos da bioética e do biodireito. Se fôssemos analisar os pareceres do Conselho Nacional de Ética ao longo destes 30 anos, veríamos também, e isso está disponível na internet, que efetivamente os temas se foram sucedendo de uma forma muito interessante. Realmente nos anos 90 tínhamos muitas preocupações com matérias do início de vida e do fim de vida. Por exemplo, é interessante comentar que o primeiro parecer é sobre transplantes de tecidos e órgãos, parecer 1, 91. O segundo parecer é sobre a utilização de cadáveres humanos para fins de ensino, a sua necessidade, pertinência e legitimidade. Portanto, os problemas do cadáver e os problemas do estatuto do cadáver e da utilização do cadáver humano para fins quer de transplantação, quer para fins de experimentação e de ensino. O parecer número 3, e não vou estar a enumerá-los todos, mas só para concretizar o que estava a dizer, é sobre a reprodução medicamente assistida. E depois seguem-se os temas realmente clássicos dos ensaios clínicos de medicamentos, seguem-se outros temas, como, por exemplo, o problema continua a dissecação de cadáveres para fins de ensino e investigação, a procriação medicamente assistida repete-se muitas vezes, problemas da clonagem, problemas de interrupção voluntária da gravidez, enfim, problemas ligados ao HIV-Sida, HIV-AIDS, também nos anos 90, experimentação com embrião. No fundo, acompanha aquilo que eram os temas do biodireito que eu há pouco fazia referência. E entrando, naturalmente, nos anos 2000, temos que destacar a importância da genética, do acesso à informação de saúde, do acesso à informação genética, da proibição da discriminação com base nas características genéticas da pessoa e também o desenvolvimento de legislação na área do consentimento informado, do sigilo médico, etc. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, que eu venho acompanhando mais de perto, continua uma grande existência nos debates sobre a reprodução medicamente assistida. De facto, a procriação artificial é um tema muito forte de conflitos éticos. O estatuto do embrião, os estatutos da família, o papel da família biparental, a existência de famílias de um casal de pessoas do mesmo sexo, enfim, tudo são temas polémicos, ao longo destes 30 anos, e caminhava para isto, para tentar perceber
Afinal, ao longo destes 30 anos, quais têm sido os caminhos da bioética e os caminhos do direito biomédico? Mas ainda antes de fazer realçar que em Portugal, nos últimos 5, 7 anos, um dos temas que tem estado muito debatido é o da eutanásia, do suicídio assistido e, portanto, do fim de vida. Enfim, se olharmos agora, em jeito já de conclusão, o que têm sido estes 30 anos de bioética e de direito biomédico, eu atrevo-me a dizer que o caminho tem sido de um reconhecimento de cada vez de mais liberdade, ou seja, de menos restrições aos comportamentos e de mais liberdade e tolerância para com comportamentos, novas famílias, novas fórmulas de reprodução. Vejamos, nos anos 90, o grande tema era saber se podíamos aceitar a inseminação heteróloga, ou seja, com sêmen de dador, por infertilidade do marido do casal. Os temas que depois vieram nos últimos 10, 15 anos são o do acesso de todas as mulheres à reprodução artificial, mesmo solteiras, e atualmente até a questão da gestação de substituição, portanto apoiar a mulher que tem uma doença de útero ou que tem ausência de útero através de uma gestação de substituição à possibilidade da procriação. Portanto, do ponto de vista da procriação, tem sido claro o movimento no sentido da afirmação da liberdade procriativa e de que estes 30 anos nos demonstram que cada vez mais se reconhece aquilo que já alguns chamam um direito à procriação, com todas as consequências e as dificuldades que isso traz. Ao nível do Estatuto do Embrião, verificamos também que em Portugal e na Europa, e o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o próprio Tribunal Constitucional já o disseram, que não reconhecem o estatuto de sujeito de direitos. O embrião e o feto não têm o estatuto de sujeito de direitos. Antes, merecem proteção, merecem todo o cuidado, mas não têm o estatuto de sujeito de direitos. O que significa o seguinte, que pode haver colisões em que prevalece, por exemplo, os direitos das mulheres, ou em que se pode admitir experimentação com embriões em situações muito excepcionais, ou em que verdadeiramente também se admite o diagnóstico genético pré-implantação, ou seja, a escolha do embrião que não tem uma doença genética grave e, portanto, o descarte dos embriões que tenham doenças genéticas graves para que o casal que tem essas doenças genéticas não possa fazer essa opção pelo embrião sem a doença. Portanto, questões muito complexas, mas que foram sendo decididas pela sociedade, pelo direito biomédico e pela bioética. Refiro-me a Portugal e a Europa, não estou a falar porque no Brasil o debate é um pouco diferente, embora vá acompanhando algumas dimensões, há diferenças importantes no debate, que não tenho tempo agora aqui para analisar, de fazer prevalecer os interesses e os direitos das pessoas sobre um valor absoluto que se pudesse dar à vida do embrião. Ao nível do fim de vida, também a tendência tem sido de um reconhecimento de maior autonomia. Nos anos 2010, 2012, discutia-se muito os testamentos vitais, as diretivas antecipadas de vontade, o direito a nomear um procurador de cuidados de saúde. Isso acabou por ser vertido em lei, em 2012, em Portugal. Ele reconhece esse direito a dizer não. O direito a dizer eu não quero no futuro um certo tratamento médico. Mais tarde, 10 anos envolvidos, chegamos ao nosso tempo, em que muitos, sobretudo o legislador, e acabou de ser mais uma vez aprovada uma lei de eutanásia, suicídio assistido e eutanásia no Parlamento Português, reconhecem até o direito a dizer que não aguenta mais um sofrimento intolerável e a possibilidade de se pôr fim à vida através de suicídio assistido ou eutanásia. O que isto revela, no grande movimento histórico, é, efetivamente, uma laicização do direito biomédico, um reconhecimento do direito à diferença, uma tolerância por ideias mais liberais
embora sem ter que as impor às outras pessoas, naturalmente. Finalmente, quando olhamos para aquilo que é o núcleo fundamental, que é a vida humana, vai desde o início ao seu fim, mas que tem décadas de vida e que tem tantos temas interessantes, vemos que há um reconhecimento dos direitos humanos na área da medicina. Um fortalecimento do dever de esclarecer e do consentimento informado. Portanto, cada vez mais isso é claro, que os doentes têm o direito a ser informados e a consentir e a recusar tratamentos médicos. Um fortalecimento do direito a um tratamento de qualidade em tempo útil e até ao reconhecimento de um tempo adequado para tratamentos médicos. E também uma regulação de cada vez mais densa do transplante de órgãos de pessoas, da informação genética, da experimentação com seres humanos, a proteção de dados pessoais, da saúde mental. E, para terminar mesmo, dizer que todos estes avanços são feitos de uma forma com muita riqueza do ponto de vista jurídico. Isto é, há muitas fontes. O que é que quer dizer o jurista com fontes? Há o direito internacional, há efetivamente o direito europeu, há o direito nacional, as comissões de ética e tudo isso num processo dialético em que verdadeiramente entre a bioética e o biodireito se estabelece, como eu estou a dizer, uma bioética forte que leva a que esteja vigoroso e os próximos 30 anos serão também de grande crescimento. Professor, o senhor disse que não queria falar sobre a questão do Brasil, mas o nosso público é basicamente 50% Brasil, 50% Portugal. Eu lhe pediria, brevemente, porque nós já estamos com mais de 20 minutos de entrevista, se o senhor pudesse fazer a comparação entre a legislação europeia, a legislação brasileira, a legislação portuguesa. Sim, está bem. Claro que é fundamental fazermos uma comparação entre o pensamento bioético na Europa e o pensamento bioético no Brasil. É simplista pensar que, de um lado do Atlântico, somos mais conservadores e do outro mais progressistas ou mais liberais. Não é bem assim. Depende das áreas que estamos a trabalhar. Por exemplo, no acesso à reprodução, o Brasil sempre foi muito mais aberto. Desde há muito que se aceita que todas as mulheres tenham acesso à procriação artificial. Em metade dos países europeus isso não é ainda aceito. Na gestação de substituição, o Brasil tem uma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina que admite, em termos regulados, a gestação de substituição e, portanto, também o acesso a essa técnica de procriação. A esmagadora maioria dos países europeus não admite. Portugal admite, mas ainda não regulamentou e, na verdade, ainda não se faz. E quando se fizer, vai ser tão raro, quase não vai existir. Onde é que o Brasil claramente se demonstra mais conservador? Nas questões curiosas do direito reprodutivos negativos. Aquilo que nós chamamos tradicionalmente de direitos reprodutivos negativos. Designadamente a interrupção da gravidez, embora tenha havido grandes evoluções no acesso à esterilização. Designadamente a possibilidade da mulher ou o homem, mas enfim, muitas vezes com essa questão da mulher casada, aceder à esterilização. Aí houve avanços. Na interrupção da gravidez, de facto, a estrutura da política brasileira, com um Congresso muito dividido, com muitos partidos, dificulta a criação de consensos para uma mudança do Código Penal e uma despenalização de novas formas de interrupção voluntária da gravidez, e os pequeninos, digamos, aberturas que têm sido conseguidas é através do Supremo Tribunal Federal. Mas que, obviamente, não estando com a competência para fazer um Código Penal, não pode realmente entrar no detalhe, embora esteja em discussão forte também a interrupção voluntária de gravidez no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, outra área no Brasil, como aliás, de resto, a maior parte dos países europeus se mostra ainda bastante prudente, conservador, é na questão do fim de vida, no sentido em que não admite nem o suicídio assistido, nem a eutanásia, mas diga-se, a maioria dos países europeus também não a admite.
Por outro lado, o Brasil já admite as diretivas antecipadas de vontade, o chamado testamento vital, o direito a recusar tratamentos, mesmo para futuro, mesmo que esses tratamentos sejam necessários para manter a vida da pessoa. E, portanto, o diálogo é forte, quer no Centro de Direito Biomédico, quer no próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Criámos também agora um fórum lusófono de bioética e, portanto, estamos em permanente contacto com os colegas brasileiros, mas tem aqui estas diferenças grandes em matéria de medicina reprodutiva e de fim de vida. Por outro lado, há áreas em que no Brasil também se deram avanços grandes. Por exemplo, na proteção de dados pessoais. Tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, teve influência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais e, com isso, também é muito importante para proteger o prontuário clínico, proteger a informação de saúde, proteger o sigilo. Se olharmos para o direito da medicina, o direito que se acontece nos tribunais no dia-a-dia, aí há grandes diferenças entre o Brasil e os países europeus. Na medida em que no Brasil é muito forte a chamada judicialização da saúde, ou seja, a necessidade de recorrer a tribunal, quer contra o SUS, quer contra sistemas ou planos de saúde, para aceder a alguns tratamentos médicos. Sejam tratamentos médicos inovadores, sejam tratamentos médicos que não constam do rol dos procedimentos, sejam alguns medicamentos que ainda não têm comparticipação ou mesmo ainda não têm autorização por parte da Anvisa. É uma jurisprudência imensa, com centenas de milhares de casos. É realmente uma riqueza enorme chamada judicialização da saúde, coisa que nos países europeus raramente acontece. Não é que os sistemas europeus de saúde sejam perfeitos, mas talvez a forma de funcionamento da política e da própria administração pública e do próprio leve a que as pessoas recorram menos a tribunal. Passo a explicar. Os cabazes de medicamentos e de tratamentos médicos, quando são autorizados pelas autoridades, procura-se cumprir o princípio da equidade, e embora haja filas de espera e também haja problemas em países concretos, tendencialmente o funcionamento é mais harmonioso. O que acontece no Brasil, havendo uma competência tripartida entre a União, os Estados e os municípios, por vezes os medicamentos, os tratamentos ou o acesso ao hospital, ou acesso... Às vezes há conflitos de competências, há alguns problemas de organização administrativa, talvez, e financeira. Diria que nos países europeus, enfim, aí o que há é mais, tem mais equidade. Por outro lado, quando não há acesso a certos medicamentos, é muito difícil em tribunal ganhar-se o acesso a medicamentos. Porque normalmente o direito administrativo nos nossos países entende que isso é discricionariedade técnica. É discricionariedade das autoridades do medicamento, das comissões que junto das autoridades do medicamento decidem se deve comparticipar um medicamento ou não. Os juízes não se entendem competentes para deliberar se certo medicamento que ainda não está aprovado possa ser administrado a um cidadão concreto. Digamos que há mais respeito pelo princípio da separação de poderes. A jurisprudência brasileira tem sido bastante ativa, até há quem fale no ativismo judiciário, de às vezes ocupar posições que são tipicamente da administração. Não estou com isto a criticar a jurisprudência brasileira. Às vezes a administração não faz, ou porque não pode, ou porque não quer, e então o juiz brasileiro tem que se substituir. Enfim, não me estou aqui a fazer juízos de valor, são notas que eu, ao longo destes 20 anos de carreira, noto como grandes diferenças entre o que se passa no Brasil e na Europa. Ou seja, a judicialização da saúde é um grande tema no direito brasileiro, é um tema menos importante no direito português e no direito europeu. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.